E olha só, tem uma notícia interessante que eu tô assim curioso também para ouvir a opinião dessa bancada. No dia da eleição deste ano, Maringá pode ter uma consulta pública sobre a tarifa zero do transporte coletivo. Será que vai ser possível isso acontecer no dia da eleição? Pelo menos isto é o que quer uma vereadora aqui de Maringá. No dia da eleição, no dia 6 de outubro, a população de Maringá poderá ser convocada a participar de uma consulta pública sobre a implantação da tarifa zero no transporte coletivo. Como é que funcionaria? Os eleitores, se for aprovado isso, deverão responder sobre um tema na própria urna eletrônica, logo após votarem para prefeito e para vereador. Isso é o que sugere uma proposta de decreto legislativo que foi protocolada na Câmara de Maringá na última segunda-feira. A proposta é de autoria da vereadora professora Ana Lúcia, que descreve que o eleitorado será chamado a responder sim ou não à seguinte questão: você concorda que o município implante a tarifa zero no transporte público municipal? E aí, Luiz Neto, eu começo com você agora. Será que teremos que votar para prefeito e vereador e depois, logo na sequência, sim ou não para a tarifa zero? A professora vereadora Ana Lúcia, ela é inteligente, né? Mas nesse caso, eu vou ser bem sincero, vou ter que criticar, porque, é tão assim, uma coisa tão assim, sabe, pequena. Às vezes eu vejo de forma até eleitoreira, sabe? Pra você pegar aquela pessoa com pouca instrução e falar, transporte coletivo, tarifa zero de eleição. Gente, é uma coisa que acontece toda eleição. Não precisa de uma lei para isso, não precisa de um decreto, isso já acontece. A gestão pública tem esse compromisso, entendeu? Então, assim, por aqui partir, assim, acho bacana, acho salutar, né? Que seja algo que sempre aconteça. Eu acredito que se parar de acontecer, as pessoas, obviamente, vão cobrar o gestor. Falar, até por que agora isso? Até antes era gratuito. Então, assim, isso eu acredito que é algo natural. Agora, criar toda essa questão num ano eleitoral, no ano de eleição, tá, estamos falando sobre eleição, dá mais esse trabalho para quem vai votar. Clicar em mais um botão, né? Porque as pessoas estão lá cumprindo a sua obrigação, aí que você vai fazer? Você vai prender o cara para pregar mais um botão de algo que a maioria das pessoas, gente, o transporte coletivo hoje na cidade, uma realidade, não é a cidade inteira que usa. Senão a gente não estaria com o trânsito do jeito que tá. Quando, às vezes, ontem mesmo, eu e Pamela Bussolini demoramos muito para chegar nessa emissora, porque aconteceu um acidente ali para a Avenida Paraná inteira. Isso é reflexo da quantidade de carros. Então, acho que seria muito mais louvável fazer ações junto ao Poder Executivo para incentivar as pessoas a usarem o transporte coletivo. Um fato é que cada vez menos pessoas estão usando o transporte coletivo. Então, e outra, eu falo, a competência da vereança, ela está fazendo o papel dela porque ela pode fazer isso. Só que se a tarifa for zero, alguém vai pagar, porque a TCCC não vai trabalhar de graça. Quem vai pagar? O município. Quem deve fazer projetos que onerem a máquina pública, os cofres públicos? O executivo. Vereador não deve atuar dessa forma, impondo, de certa forma, como a prefeitura vai gastar o dinheiro público. Agora, Edivaldo Magro, mas numa eleição, na hora de votar lá, será que é possível fazer esse mecanismo todo aqui para pegar a opinião do povo, na sua opinião, ou não? Vou deixar claro que em 2022, uma decisão do Supremo Tribunal Federal já previu a gratuidade do transporte coletivo no dia das eleições. Então já é uma proposta do STF, que os municípios têm o dever, essa é a expressão usada pelo STF, não há responsabilidade. Acho que essa pode ser uma decisão pactuada entre 100% aberta? Entre o Executivo e o TCC, que é um transporte concessionado, né? Para deixar claro que não existe transporte público, a gente paga pelo transporte, o SUS é público, o transporte coletivo não. É claro isso, não tem nada a ver de público, ele é pago. Ele é pago porque nós pagamos, e também o SUS, mas é uma forma de cobrança diferente. Então, eu acho que concordo com o Neto, um aproveitamento assim, tanto nem eleitoral, eleitoreiro, né? Parece que é uma decisão, já uma vez que existe a decisão do STF, cabe, eu acho, que é um município, porque, obviamente, você não precisa fazer uma audiência pública para propor gratuidade para as pessoas, né? Pro dia da acho eleição. que todo mundo vai concordar. Já Entre nós. Esse é desnecessário. Se fizer uma audiência isso. pública, vai ser difícil por gente lá, Edivaldo.
Vai ser difícil por gente. Agora, se for uma audiência pública para todo mundo, as pessoas, vou ser bem sincero, muitas pessoas votam por obrigação de cumprir o seu dever. Muitas pessoas não queriam nem ir votar. Aí você vai chamar a comunidade para responder uma coisa que já acontece, que já foi pré-determinado. Mas assim, eu sempre tive um imenso respeito, né, pela professora Ana Lúcia, e tenho menos como vereador. Eu achava ela muito mais eficiente quando era professora, né, ela coordenava o Observatório das Metrópoles, sempre teve uma ação muito mais assertiva, né, no crescimento, no ordenamento territorial da cidade. Hoje ela optou por uma pauta mais progressista, da qual eu sou muito simpático, claro, mas nesse tema muito específico eu realmente não concordo. Uma vez que já existe uma decisão, não precisa fazer uma audiência pública, é uma decisão que pode ser entre o executivo e o poder concessionário. E isso se não houver até lá uma decisão obrigando o gestor público e as empresas concessionárias, né, as concessionárias do serviço, como é a TCC, a ofertar o serviço gratuito nesse dia. Lembrando que você tem um fluxo muito intenso de pessoas na parte da manhã. Quem foi mesário aqui, eu fui várias vezes mesário, e muito pouco à tarde. Lembrando que a maior concentração de eleitores está na Zona Norte. Resta saber a organização desse processo de transporte, porque é uma logística, vai colocar toda a frota, ou não vai, em horários bem definidos. De qualquer forma, não vejo necessidade de se fazer uma audiência pública para discutir o tema, Zé. Regiane, concorda com seus colegas sobre esse tema? Concordo, e vou responder o Claudemir de Freitas. Sim, é apenas para o dia da eleição a proposta, nada mais do que isso, né? Então, assim, não tem mais o que dizer, foi tudo muito bem dito aqui. Eu também já tinha visto, tem cidades que já trabalham com isso, né? Sim. Na segunda turno das eleições no ano 2022, principalmente as capitais, todos praticamente tiveram, não só, como fala, transporte coletivo, metrô, exatamente, ônibus. Geral, tudo aberto. Mas o problema aqui é que ela está propondo fazer isso, né? Pegar essa informação da população num dia de eleição também, onde você está indo para votar. Será que seria possível? Será que não ia confundir a cabeça do povo também? Não, eu acho que até justamente para fazer com que as pessoas vão votar, né? Porque eu tenho que pagar para ir lá, não sei o que, não vou, não vira desculpa, não tem isso, está tudo aberto, está tudo certo. Nada mais do que isso. Mas também é uma coisa, como eu disse o Edivaldo, já existe isso. Só levantou de novo isso daí, colocou um nome daqui, e é isso, não é nada.